Olá pessoal, vamos tratar agora das vedações constitucionais em matéria orçamentária. É o artigo 167 da Constituição Federal. A gente vai bater ele de ponta a ponta, do primeiro inciso até lá, o último parágrafo dentro desse dispositivo. Você vai ver que muitos assuntos você já viu, que muitas vezes quando a gente estuda um determinado tema, a gente tem o tema no edital e a gente tem que sair pensando, tem que ir pegando de leis, da Constituição para desenvolver o tema. E, claro, a gente pega alguma coisa que está na Constituição Federal. E algum desses temas você já vai ter visto. Vai ser importante para a gente fazer revisão e algumas coisas vão ser novidade para você também. Acho que vale a pena, porque pode cair até mesmo numa prova de direito constitucional, porque a gente vai estar aqui dentro apenas da Constituição Federal. Assunto importante, artigo 167 da Constituição Federal. Vamos lá então comigo. Na tela, vedações constitucionais em matéria orçamentária, artigo 167 da Constituição Federal. É muito difícil estar esse nome, vedações, num edital, mas às vezes vem finanças públicas na Constituição, tem as vedações, porque tem o artigo 167. Orçamento na Constituição Federal, está aqui dentro, o artigo 167 está dentro também. Se tiver vários tipos de temas que podem cair vedações constitucionais, tá bom? Esse termo mesmo é mais complicado, é mais difícil de ter, com esse nome. Bom, então o que a gente vai começar na Constituição Federal? Artigo 167, são vedados. Então significa o quê? Que a gente vai falar de vedações, lá na Constituição Federal. Bom, vamos começar sempre assim, para relembrar qual que é o caput, que só diz isso, são vedados, e vamos falar dos incisos. Começando, são vedados, a gente pode ler como é vedado, né, porque a gente vai ler inciso a inciso. É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então esse aqui não admite exceção, pessoal. Se não tiver na lei orçamentária anual, não pode haver um início de programas ou projetos. Quem já estudou, que a gente vai revisar aqui nos nossos, que também está no artigo 167, tem lá nenhum investimento cuja execução ultrapassa o exercício financeiro, não pode ser iniciado sem previsto no PPA. No caso do PPA, é somente não ultrapassar o exercício financeiro e se refere apenas aos investimentos. No caso da LOA, não. No caso da LOA, não tem conversa. Não pode começar um programa, um projeto, se ele não tiver incluído na lei orçamentária anual, sem exceção. É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Créditos orçamentários, aqueles que vão estar lá previstos lá na lei orçamentária. Os créditos adicionais são aqueles que vão alterar os créditos orçamentários, podem anular, podem incluir novos créditos. O que não pode acontecer é o quê? Realizar uma despesa ou mesmo assumir uma obrigação, ainda que não seja a realização de despesa, mas assumir uma obrigação que vai gerar uma despesa que seja superior ao quantitativo, superior à dotação orçamentária. Então, se você tem uma dotação orçamentária de 1 milhão, né, para uma determinada ação, não pode assumir um compromisso para gerar uma despesa de 1.100.000. O limite vai ser 1 milhão, é isso que está dito nesse dispositivo. Vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Créditos orçamentários, como eu disse, são os aprovados na LOA. Eu gosto de deixar aqui para você conseguir acompanhar, né? Não só pelo que eu estou falando. Os créditos adicionais são aqueles alterações na lei orçamentária. O conceito legal de créditos adicionais são o quê? Autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Prosseguindo, esse dispositivo aqui, pessoal, é um dispositivo importante que a gente chama de regra de ouro das finanças públicas. Olha o que ele diz. É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante da despesa de capital. Então, qual que é a regra desse dispositivo? A ressalvada, a gente já vai entrar depois aqui na exceção. Qual que é a regra? Regra de ouro. Regra. É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Essa é a regra. Ressalvada. Qual é a exceção? Bom, antes de a gente estar na exceção, vamos falar aqui um pouquinho o que é operações de crédito e despesas de capital. Olha lá. Repare o que, como a regra que a gente traz aqui da regra de ouro, é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante de despesa de capital. Ou seja, a operação de crédito, financiamento, o endividamento não pode ser superior à despesa de capital. Qual que é a ideia aqui? A ideia não é deteriorar o patrimônio público. Você vai fazer um financiamento, você vai fazer uma operação de crédito, é para quê? É para uma despesa de capital, não é para pagar a despesa corrente. Você não vai pegar um empréstimo para pagar o funcionamento da máquina pública, para pagar pessoal. Porque senão você vai ficar com a dívida e esse dinheiro vai embora, porque ele foi utilizado em despesa corrente. Essa é a ideia. Se for feita uma operação de crédito,
você tem que ter na mesma medida as despesas de capital. Então, a operação de crédito não pode ser superior ao que for gasto com a despesa de capital. As operações de crédito, eu falo para vocês entenderem como financiamento, como empréstimo, das origens das receitas. Então, ela é uma parte das receitas de capital. E essa comparação, operações de crédito, que é uma parte da receita de capital, ela é comparada a todas as despesas de capital. Veja só, quando a gente fala aqui na regra de ouro, operações de crédito, sei que nesse momento é um pouco complicado, que muita gente ainda não estudou as classificações de receita e despesa, mas veja lá, quando a gente fala de operações de crédito, não são todas as receitas de capital, veja. E quando a gente compara com as despesas de capital, a gente vê que são todas as despesas de capital. Então, operações de crédito não podem ser superiores às despesas de capital. Então, as despesas de capital têm que estar lá em cima, de preferência, e a operação de crédito aqui embaixo. Você tem que estar conservando patrimônio público, fazendo investimento, fazendo inversão financeira, e a operação de crédito tem que estar lá embaixo. Ou, no máximo, ela pode estar igual, ela não pode exceder. A operação de crédito não pode estar aqui, em cima, e a despesa aqui, ó. Despesa de capital aqui. Tá? É isso que quer dizer esse dispositivo. Vamos agora para a exceção? Ressalvadas. Tem exceção? Tem. Ressalvadas. As autorizadas mediante créditos suplementares especiais, com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Bom, então tem algum caso que a operação de crédito, ó, vou escrever aqui de novo, ó, que a operação de crédito pode estar aqui, fica mais legal para vocês verem. E a despesa de capital pode estar aqui? Pode exceder, ter essa diferença? Pode. Nesse caso aqui, ó, se for autorizados mediante créditos suplementares especiais, com uma finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, uma regra bastante restrita, que é muito difícil até de ser aplicada, porque, pelo menos no âmbito federal, é difícil que as operações de crédito excedam a despesa de capital, então é muito difícil que isso seja utilizado. Mas é uma brecha que foi dada numa situação emergencial da operação de crédito exceder a despesa de capital. Essa é a nossa regra de ouro. E o que são os créditos adicionais? Eu coloquei aqui uma colinha para a gente, para você entender que algumas vezes a gente fala aqui dos créditos adicionais e vão ser utilizados também em outros momentos da nossa aula. Bom, aqui a gente colocou como exceção, ó, créditos suplementares ou especiais. O que são esses créditos suplementares especiais? A gente tem os créditos adicionais, que a gente pode entender como um gênero. Créditos adicionais são alterações orçamentárias, como a gente viu no slide anterior. Essas alterações desse gênero de créditos adicionais podem ser do tipo suplementares, especiais ou extraordinários. Esses suplementares aqui é para reforçar a dotação, esses especiais é para uma dotação nova que não existe na LOA, lembrando que a gente está falando de alterações, ó. Então aqui reforça uma dotação que já existe, ela foi insuficiente, a gente vai reforçar. Especiais é uma dotação nova, imagine uma construção de um hospital que não estava prevista na LOA, não estava prevista uma dotação nova. E extraordinários é para despesas urgentes e imprevisíveis. É uma emergência, uma calamidade pública, por exemplo, abre os créditos extraordinários. E aqui na regra de ouro, inclui apenas os créditos suplementares ou especiais. Vamos prosseguir, então? São vedados. Número 4. Veja só que a gente tem um dispositivo, agora no quarto aqui, a gente tem um dispositivo grande. Então, esse inciso, e se a gente fosse puxar cada uma das coisas para tentar ler, ele fala, pessoal, aqui é do princípio da não vinculação de receitas. Eu coloquei ele todinho aqui para você ver que faz várias referências, mas não é para você sair preocupado com isso, não. Eu já vou passar para o próximo slide que a gente vai dar uma enxugada nesse dispositivo para ficar mais fácil na sua compreensão. Ele trata exatamente do princípio da não vinculação de receitas ou não afetação de receitas. Então, aqui a gente está falando do inciso 4 e a gente está falando aqui também do parágrafo 4º, tá? Lá na frente a gente vai falar, não, o parágrafo 4º a gente não vai repetir do artigo 67, porque a gente já viu aqui, tá? Então, vamos agora decifrar e esquematizar esse dispositivo. Olha lá, esse dispositivo é um dispositivo constitucional que ele fala do princípio orçamentário da não afetação de receitas. Veja só, o que ele diz? É vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Está lá naquele dispositivo grandão que a gente viu. Com as exceções, ele fica extenso porque ele tem muitas exceções. A primeira coisa que você tem que saber é vedada a vinculação de receita de impostos. A gente sabe que tem outras espécies tributárias, que tem taxas, tem contribuições de melhorias, mas a vedação aqui se refere aos impostos. Exceto, ou seja, nesse caso pode vincular repartição constitucional dos impostos, é uma das referências que está lá, aqueles impostos que são distribuídos por força constitucional, repartidos por força constitucional, então pode ser vinculados.
Destinação de recursos para a saúde, também a Constituição pode vincular recursos para a saúde. Destinação de recursos para o desenvolvimento do ensino, muitas vezes aparece como vinculação à educação e as bancas consideram corretas, tá? Mas manutenção e desenvolvimento do ensino, na verdade, é uma parte da educação, uma parte muito significativa, muito grande, e percentualmente falando também, mas não é a educação como um todo. Mas a prova aparece educação, você pode considerar como correta, tá? Vinculação de impostos. Pode também ter vinculação para destinação de recursos para atividade de administração tributária, lá na Receita Federal, o pessoal que está vinculado à administração tributária, pode até mesmo ter vinculação para que eles possam exercer a sua atividade de administração tributária, por ela ser importantíssima para o Estado. Prestação de garantias das operações de crédito por RO, você entenda que a garantia também pode ser dada na operação de crédito por RO por vinculação de receitas. Então imagina aí que tem um empréstimo, tá? Um empréstimo para insuficiência de caixa. A gente está numa dívida, ele quer fazer um empréstimo para insuficiência de caixa, está faltando dinheiro. Então ele faz um empréstimo de instituição financeira, ele vincula para poder que ele faça o pagamento à receita de algum imposto. Então ele pode prestar garantia de operações de crédito para RO. Tudo isso estava lá naquele quadro grande, no slide anterior que a gente passou. E também para garantia, contra garantia à União e pagamentos de débitos para com esta. Então, garantia contra garantia à União, pagamento de débitos para com esta, ou seja, para com a União, também pode ser vinculado. O que seria isso? Garantia. A garantia você entende como fiador. Então, você vai lá, quer alugar um imóvel e garantir contra garantia. Eu vou tentar explicar na situação de um fiador para você entender que fica mais fácil. Depois eu trago aqui para a realidade da Constituição. Imagina lá que você quer alugar um apartamento e se diz que você precisa de um fiador. Aí você vai lá, chama um amigo seu para ser o fiador. Então, o que acontece? Ele é a garantia. Se você não pagar, ele paga. Isso a gente chama de garantia. E o que seria uma contra-garantia? Seria você falar o seguinte, ó, você vai ser meu fiador, né? Assim, ele vai ser o seu fiador, né? Ele vai ser o seu garantidor, ele vai ser a sua garantia. Você vai falar assim, ó, bem, sou seu amigo, eu vou ser sua garantia. Mas se você não pagar, eu vou pegar o seu carro. Então, eu quero uma contra-garantia para caso você não pague. Isso seria a contra-garantia. Seria a garantia da garantia. Você entenda a garantia como fiador, seja aquele que vai pagar se você não pagar, e a contra-garantia é uma forma daquele que pagou para você recuperar. Vamos trazer isso então para a realidade constitucional. Imagina lá que tem um Estado que quer fazer uma dívida. Para ele fazer uma dívida, ele dá como garantia a União. A União aceita. Então, você vai se endividar, então a garantia vai ser vai ser a União. O governo federal vai dizer, ó, eu pago se você não pagar. Imagina que o Estado vai lá e não paga a dívida. E executa a garantia, a União tem que pagar. Só que para a União não ficar na mão, ficar na dívida, não ter como recuperar depois, ela faz também nesse contrato uma contra-garantia, que seja a vinculação de impostos daquele determinado Estado. Então o Estado não pagou, aciona a garantia a União paga. E a contra-garantia, a União vai e faz a vinculação de impostos. Então veja aqui na tela, todo aquele dispositivo que a gente passou. Quem já estudou os princípios orçamentários já viu isso aqui, mas como é um assunto que tem várias exceções, acho que nunca é demais estudar, até para quem já teve que estudar princípios orçamentários. Então aqui estamos que o princípio da não afetação de receitas, ele diz que, ou o princípio da não vinculação, que é vedada a vinculação de receita de impostos, isso é muito importante, e tem as exceções, repartição constitucional dos impostos, destinação de recursos para a saúde, destinação de recursos para o desenvolvimento do ensino, destinação de recursos para a atividade de administração tributária, prestação de garantias das operações de crédito para RO, garantia, contra-garantia à União e pagamentos de débitos para com esta. Prosseguindo agora o nosso artigo 167. São vedados. É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes. Veja só, lembra que a gente viu aqui, fez aquela nossa colinha sobre os créditos? A gente viu que os créditos adicionais podem ser suplementares, especiais ou extraordinários. Aqui, dentro dos créditos adicionais, a gente está falando apenas do suplementar ou especial. O que diz? Que ele não pode ser aberto, é vedada a sua abertura sem prévia autorização legislativa, ou seja, tem que ter uma autorização legislativa. Para quem já estudou créditos adicionais já sabe que essa autorização legislativa no crédito suplementar pode ser até mesmo na LOA, essa autorização pode ser até mesmo na LOA, não tem problema. E no crédito especial tem que ser necessariamente uma lei específica. E também é vedada sem indicação dos recursos correspondentes. Então, para que seja a nossa colinha para você não esquecer, a indicação do
dos recursos correspondentes também é obrigatória nos créditos suplementares ou especiais, tá bom? Lembrando aqui que eles podem ser autorizados por lei e a indicação obrigatória das fontes de recursos, porque aqui a gente está na negativa, né? A Constituição usa muito isso na negativa, na parte de orçamento público, então é vedada a abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. A gente pode falar de outra forma, o crédito suplementar ou especial pode ser aberto, para ele ser aberto ele tem que ser autorizado por lei e tem que ter a indicação obrigatória das fontes de recurso. Prosseguindo aí nas vedações. Bom, aqui a gente vai falar do princípio também, o princípio orçamentário que chama da proibição do estorno. Veja que a gente está falando desse inciso e está falando também do parágrafo 5º. E a gente vai para a próxima tela, da mesma forma que a gente fez do princípio da não vinculação, e a gente vai abrir esse dispositivo para ficar mais fácil da compreensão. Então veja que a gente já falou do parágrafo 4º, parágrafo 5º, que eu não vou precisar repetir lá no final da nossa aula. Vamos lá então. Então, o que diz o princípio da proibição de estorno, o princípio constitucional, o princípio orçamentário? Ele diz o seguinte, ó, como regra, que é o que está lá no outro slide, regra, é vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Então, veja que a gente tem uma exceção, né? Porque se a gente está falando que sem prévia autorização legislativa, quer dizer que com autorização legislativa já pode. A gente já pode imaginar que tem uma exceção implícita. Que se tiver autorização legislativa, você pode sim fazer a transposição, remanejamento e transferência de recursos, tá? Mas sem prévia autorização legislativa não pode. E uma exceção que está até relativamente recente na Constituição Federal, que é aquele parágrafo 5º que foi acrescido ao nosso artigo 167, ele traz uma exceção, ó. A exceção é a seguinte, ato do Poder Executivo, ou seja, se é um ato do Poder Executivo, ele não vai precisar de autorização legislativa, e está aqui explícito, ó, sem necessidade de prévia autorização legislativa, poderá transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou seja, fazer o que era proibido aqui na regra geral, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções. Então, para a gente entender por que foi incluído esse dispositivo, para dar mais celeridade. Então, quando a gente está falando de ciência, tecnologia e inovação, não pode ficar esperando uma autorização legislativa, que pode demorar muito tempo. Isso aqui precisa de velocidade. Tecnologia, ciência e inovação precisa de velocidade. Então, é autorizado que um ato do Poder Executivo, sem necessidade de passar pelo Legislativo, possa ser utilizado no âmbito de ciência, tecnologia e inovação para viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções. Então, regra geral, não pode transpor, remanejar, transferir recursos de um órgão para o outro, de uma cadeia de programação para outra, se não tiver autorização legislativa, ou seja, com autorização legislativa pode, e exceção, um ato do Poder Executivo voltado para a área de ciência, tecnologia e inovação pode sim, sem passar por prévia autorização legislativa. Aí pode transpor, remanejar ou transferir recursos. Prosseguindo. É vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Esse também é um princípio orçamentário, está previsto na Constituição. É o princípio da quantificação dos créditos orçamentários. O que ele diz? Sem exceção. É vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados. O que seria um crédito ilimitado? Imagina lá, na lei orçamentária, gastos com saúde. Tem que ter um valor lá, um valor de 50 bilhões, que seja, mas tem que estar lá na lei orçamentária anual. Não pode dizer assim, a saúde é importante, é fundamental, deixa eu gastar quando quiser. Isso não, isso seria uma dotação ilimitada e não pode. O princípio da quantificação dos créditos orçamentários, olha lá, é vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados. É vedada a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 1015, parágrafo 5, que são os fundos que estão lá previstos nos orçamentos. Então, pessoal, não pode, sem autorização legislativa, cobrir buraco de empresa pública, ou seja, cobrir déficit, né? Cobrir buraco de empresas públicas, fundações e fundos. Lá, não pode tirar recurso lá do orçamento fiscal, não pode tirar recurso da Seguridade Social para cobrir déficit de empresas, fundações e fundos sem autorização legislativa. Ou seja, é uma regra
única, né, que sem autorização legislativa não pode, mas, por outro lado, se fosse com autorização legislativa, poderia sim ser utilizado, por exemplo, recurso da Seguridade Social para cobrir déficit de fundo. Mas, para isso, precisa da autorização legislativa, precisa da autorização dos nossos representantes. É vedado também a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Então, sem prévia autorização legislativa, também não pode instituir fundos de qualquer natureza. Veja que, como exceção, né, não é uma exceção, é uma regra geral, né, uma regra que não admite exceção, mas eu gosto sempre de destacar que, quando fala sem prévia autorização legislativa, quer dizer que há uma situação em que esses fundos podem ser instituídos. Não é que é uma vedação absoluta à instituição de fundos, não. É uma vedação absoluta à instituição de fundos sem autorização legislativa. Com autorização legislativa, pode. Prosseguindo. São vedadas a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimo. Então, a gente está durante duas coisas diferentes. Olha lá. É vedada a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimo. Transferência voluntária, saindo da Constituição, fala bastante lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a concessão de empréstimos também. Não se pode conceder empréstimos. Em que situação? Quando é que a gente não pode ter transferências voluntárias e quando é que a gente não pode ter a concessão de empréstimos? Inclusive por antecipação de receita. Então, inclui também antecipação de receitas orçamentárias. Por quem? Pelos governos federal e estadual e suas instituições financeiras para pagamento de despesas com o pessoal. Então, vamos ver aqui de novo, ó. Retomando. A gente começa a ler, tem muita informação, quando a gente volta fica mais fácil. Olha lá. É vedado transferência voluntária e concessão de empréstimos, que ficou entendido. Em que situação? A situação quando é do governo federal e estadual e suas instituições financeiras. Para quê? Para pagamento de despesa com o pessoal. Então, não pode haver uma concessão de um empréstimo para quitar despesa com o pessoal. Não pode haver uma concessão de uma transferência voluntária para quitar despesas com o pessoal. Só pessoal ativo? Não. Pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Veja só, então a gente está falando de um ente superior, né, um ente, não sei se não é a palavra adequada dizer superior, mas um ente da União que não pode emprestar para os estados e municípios para pagar despesas com o pessoal. Não pode fazer transferência voluntária para estados e municípios para pagar despesas com o pessoal. Da mesma forma, quando a gente fala dos estaduais, os estaduais também não pode emprestar para pagar despesa com o pessoal, não pode emprestar aos municípios, não pode fazer transferência voluntária para pagar despesa com o pessoal. Então é isso que você tem que entender, pessoal. Não pode haver transferência voluntária e concessão de empréstimo de um ente para o outro para pagamento de despesas com o pessoal. É vedada a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195.1a, 1 e 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Não precisa se preocupar com esse dispositivo que eu vou falar para vocês. O que ele está dizendo? Que não se pode pegar os recursos que é de contribuições sociais, que estão lá no artigo 95 da Constituição, para realizar despesas distintas do pagamento do própria Previdência Social. Então, fala um óbvio, mas que antes da Constituição Federal era muito utilizado. Você não pode pegar a contribuição social que está voltada para a Previdência Social, para o pagamento aqui do regime geral de Previdência Social, para ser utilizada em outra coisa. É isso que está dizendo esse dispositivo, tá? Olha lá. Contribuição social não pode ser utilizada para outra coisa a não ser para pagar o regime geral de Previdência Social. Prosseguindo. Esse dispositivo também já deve ter sido estudado por você quando estudou instrumentos de planejamento e orçamento. Vamos direto aqui abrindo ele, né? Lembrando que o exercício financeiro vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então a gente tem lá. O que ele diz? Ele está na negativa. A gente passa ele para positivo para ficar mais fácil de entender. Olha lá, para afirmativa. Investimento ultrapassa o exercício financeiro? Sim. Se ele ultrapassa, ele exige prévia inclusão no PPA ou lei que autoriza a inclusão. Lembra quando a gente falou lá no primeiro, quando a gente começou esse artigo 167,
A gente falou lá que é vedado o início de programas ou projetos incluídos na LOA. Lá não tem conversa. Se não tiver incluído na LOA, não pode começar. Aqui, no caso do PPA, tem conversa. Por quê? Porque ele só é obrigado que está no PPA, e mesmo assim, a gente só está falando de investimento. Na LOA, a gente está falando de todas as despesas. Aqui, a gente está falando apenas de investimento. E ele, mesmo assim, ele só tem que estar no PPA se ele ultrapassar um exercício financeiro, ou seja, se ele virar o ano, se ele for de 31 de dezembro, for passar para 1º de janeiro, aí ele tem que estar no PPA. Então, ele exige inclusão no PPA, ou lei que autoriza a inclusão. Você já deve ter visto eu falar alguma vez que se ele está quase no PPA, eu gosto de guardar dessa forma. E se ele não ultrapassar o exercício financeiro, não é exigido que seja no PPA. Então, a gente pode começar o investimento sem ele estar no PPA? Sim, se ele não ultrapassar um exercício financeiro. E sem estar na LOA, pode? Não, porque toda a despesa tem que estar na LOA para ser iniciada. E agora a gente pode ler o dispositivo, o parágrafo 1º. Olha lá o que ele diz. Nenhum investimento cuja execução ultrapassa um exercício financeiro, cuidado sempre com esse nenhum, tá? Quando a gente vê nenhum, a gente acha que está errado, mas aqui o nenhum, ele está na própria Constituição, ultrapassa o exercício financeiro, poderá iniciado sem prévia inclusão no PPA. Então, ou seja, sem estar no PPA, ele não pode começar, se ultrapassar um exercício financeiro. Ou sem lei que autoriza a inclusão. Ou seja, ele tem que estar no PPA ou numa lei autorizando a inclusão para ele ser iniciado, senão ele não pode ser iniciado e se isso for contrariado, é crime de responsabilidade. Prosseguindo agora, o parágrafo 2º. Aqui, quem já estudou também os créditos especiais, extraordinários, já sabem também. Ele diz o seguinte, ó, os créditos especiais extraordinários, você já está acompanhando aqui, você já sabe, que são 2 espécies de créditos adicionais, terão vigência no exercício em que forem autorizados. Então, a regra geral é que os créditos adicionais têm vigência no exercício que forem autorizados. Isso vale para suplementar, especial e extraordinário. Só que os extraordinários entram em exceções, ó. Olha só a vigência dos créditos especiais. Qual é a regra? Que vai até aqui, ó. Qual é a regra em relação aos créditos especiais extraordinários? Que vale para todos os outros. Limitado ao exercício financeiro. Então, se foi aberto, foi autorizado um crédito extraordinário no dia 10 de janeiro, com a regra, viger até 31 de dezembro. Essa é a regra geral para os créditos extraordinários, os créditos especiais e também para os créditos suplementares que não estão aqui. Essa é a regra geral. Só que, veja esse salvo, que está relacionado apenas aos especiais extraordinários. Ou seja, a gente vai apresentar aqui agora uma exceção que só vale para os créditos especiais extraordinários. O que é exceção? O que é esse salvo? Se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. A gente sabe que o exercício vai até de 1º de janeiro a 31 de dezembro, então se a gente está falando dos 4 meses, os últimos 4 meses começam em 1º de setembro, então a partir de 1º de setembro. Casos em que, reabertos no limite dos seus saldos, poderão viger até o término do exercício financeiro subsequente. O que está dizendo esse dispositivo? Regra geral dos créditos adicionais, poderão viger até o final do ano, até 31 de dezembro, ok. E nos casos em casos específicos, em que os créditos especiais extraordinários forem abertos a partir de 1º de setembro, ou seja, até os 4 meses do encerramento do exercício financeiro, eles poderão virar o ano, poderão ir para o exercício seguinte. E eles são reabertos nos limites dos seus saldos. Parece que é difícil? Não. Se tem um crédito de 5 milhões que foi reaberto e foi gasto naquele ano 3, o que seria o seu saldo? 2. Então ele vai ser reaberto no limite do seu saldo, ou seja, ele não vai ser reaberto pelo 5, vai ser reaberto pelo que sobrou, reaberto pelo 2. E ele pode ser reaberto, tá? Pode ser que seja aberto um crédito extraordinário em outubro, de 5 milhões, e só gastou 3, mas se for necessário só 3 mesmo. Então, no exercício seguinte, ele não vai ser reaberto. Se ele for, vai ser no limite do seu saldo. Vamos ver de novo agora, ver se ficou mais fácil, ó. Regra geral, limitado ao exercício financeiro. Exceção, se aplica só aos especiais extraordinários, salvo se o ato de autorização for publicado nos últimos 4 meses de exercício, a partir do 1º de setembro. Casos em que, reabertos nos limites de seus saldos, poderão viger até o término do exercício financeiro subsequente. Então, professor, se ele for aberto lá em junho, ele pode viger? Entra nessa exceção? Não, a vigência vai ser limitada ao exercício financeiro. E, parágrafo 3º, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. O artigo 62 da Constituição fala da tramitação da medida provisória como um todo. Tá? E aqui a gente interessa para a gente é o crédito extraordinário, que é aberto por meio de medida provisória. E ele vai ser emitido em que situação? Para despesas imprevisíveis e urgentes.
que já estudou crédito extraordinário, já sabe disso, e no artigo 167 que estava lá o conceito de crédito extraordinário, uma das espécies de créditos adicionais, utilizado apenas para despesas imprevisíveis e urgentes. E o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, que encerram o artigo 167, já foram estudados durante a aula, a gente já tratou deles. O parágrafo 4, a gente falou na parte lá do princípio da não vinculação de receitas, e o parágrafo 5º, a gente falou do princípio da proibição do estorno. Então, pessoal, encerramos aqui a nossa aula sobre vedações constitucionais em matéria orçamentária. Eu vejo que a gente teve várias coisas que foram novidades e muitas coisas que já foram estudadas em outros assuntos, mas são importantes para a nossa revisão e valeu a pena ser revisado aqui pela gente. Tá certo, pessoal? Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.